Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai ter um desafio enorme para tentar negociar com o Congresso um freio nas pautas bombas que começaram a pipocar, em meio às disputas entre o Legislativo e o Executivo, e podem jogar por terra qualquer ambição do governo de conseguir equilibrar as contas públicas. Entre elas está a proposta de emenda à Constituição PEC que concede um bônus de 5% a cada 5 anos a magistrados, promotores, procuradores, entre outras categorias do Legislativo mais abastadas. A chamada PEC do quinquênio, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça CCJ do Senado, pode onerar os cofres públicos em mais 42 bilhões de reais por ano. Economistas e técnicos do governo reconhecem que ainda não dá para mensurar o verdadeiro tamanho do buraco que as pautas bombas, desenterradas pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco PSD-MG, e da Câmara, Arthur Lira PPAL, podem ampliar no inevitável rombo fiscal que o mercado financeiro está projetando para este ano e o próximo. Os buracos orçamentários que serão abertos, se medidas como a PEC do quinquênio forem aprovadas, sepultarão de vez o novo arcabouço fiscal, aprovado pelo Congresso no ano passado. Lembram os especialistas. A PEC do quinquênio, por exemplo, se aprovada pelo Congresso, vai ter um efeito em cascata em todo o judiciário e vai gerar um problema sério entre os funcionários públicos que ganham menos. Como os professores, destacou Eduardo Velho, economista-chefe da JF Trust Gestora de Recursos. Ele lembrou que, além da manutenção da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, provocando uma despesa adicional de 50 bilhões de reais até 2027. Outra bomba fiscal perigosa é a manutenção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos PERSE, criado na pandemia e que, entre 2024 e 2026, deve onerar os cofres públicos em 15 bilhões de reais. A Fazenda havia proposto o término do benefício neste ano junto com a medida provisória da reoneração da folha, que perdeu a validade. Esse é outro problema seríssimo, porque já estão cogitando ampliar o número de empresas favorecidas no PERSE e estender o benefício até 2027, acrescentou. O consultor André Perfeito, mestre em Economia Política pela Pontifícia Universidade de São Paulo PUC-SP, reconheceu que fica cada vez mais complicado o trabalho de Haddad de cumprir os compromissos do governo de alcançar o equilíbrio fiscal. Está evidente que o Palácio do Planalto entrou numa rota de colisão com o Congresso, e se esse tensionamento continuar, implicará que a vida do ministro Haddad não será simples. Ele tem que avançar as pautas que sobraram no ano passado, como a regulamentação da reforma tributária, e ainda buscar complementos para a recomposição das receitas em um cenário macroeconômico mais desafiador, com aumento de incertezas internas e externas, alertou. O especialista lembrou que, com a perspectiva de os Estados Unidos começarem a reduzir os juros apenas no fim do ano, deve jogar mais pressão para que aqui o Banco Central reduza o ritmo de queda da taxa básica da economia Selic, atualmente em 10,75% ao ano. E dada a falta de receitas para conseguir entregar um superávit primário economia para o pagamento dos juros da dívida pública em 2025. A equipe econômica enviou ao Congresso, na segunda-feira, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias PLDO de 2025, reduzindo a meta fiscal de resultado positivo de 0,5% do Produto Interno Bruto PIB para zero. A mesma de 2024. Contudo, estimativas do Tesouro Nacional, em março, já apontavam um rombo de 0,5% do PIB neste ano, passando para um saldo negativo de 0,4% do PIB em 2025. Lideranças do governo saíram da reunião nesta sexta-feira, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva orientados a conter no legislativo projetos que sabotem a área econômica e que compliquem a situação fiscal do país. Para obter sucesso no objetivo, o chefe do Planalto deve se reunir com Lira e tentar pacificar a relação do Executivo com a Câmara, crise que dura mais de uma semana. O líder do governo na Câmara, José Guimarães PTCE, deixou o encontro com o presidente reconhecendo que a relação segue abalada e necessita de um concertozinho aqui e outro acolá. Tem que ter sempre sintonia com o presidente Arthur Lira. Precisa a relação de um concertozinho aqui e outro acolá, mas nada que atrapalhe a nossa vontade. E o presidente Lira tem vontade de aprovar os projetos de interesse do país, frisou Guimarães.
Ele confirmou a determinação do chefe do Planalto de colocar a base do governo para focar nas pautas econômicas. O presidente Lula pediu para atuarmos votando e construindo consenso. Principalmente na área econômica, reiterou. A aprovação da PEC do quinquênio na CCJ do Senado causou extrema irritação. A matéria pode ir ao plenário na semana que vem. Pacheco apoia esse adicional no salário das carreiras do Ministério Público e da Magistratura. Guimarães é pura revolta com essa decisão dos senadores. E atacou até os aliados que votaram pela aprovação da proposta. Se essa PEC do quinquênio prosseguir, vai quebrar o país e os estados. Quebra fiscalmente o país. Não sei como o Senado aprovou isso. É um desserviço ao país, vai causar um impacto brutal. Quebra os estados e a União, enfatizou. Lula deve se encontrar também com Pacheco, com quem mantém uma relação bem distinta da estabelecida, neste momento, com Lira.